Caríssimos e caríssimas, Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pelo carinho, pelas mensagens de incentivo que vocês têm mandado para mim, pelas críticas, muito bem-vindo. Nossa, eu tenho crescido demais. Esses comentários que vocês colocam aqui embaixo do vídeo é uma bênção. Eu leio todos eles. Claro que não tão rápido, mas todos à medida do possível e faço até questão de responder. Estamos na lição 6 do verdadeiro pentecostalismo, santificação, tema caríssimo para a doutrina pentecostal, comprometidos com a ética do Espírito. Lembre-se que desde a lição passada, a 5, o autor entra para a teologia moral, né? Ele vai trabalhar a questão ética, comprometidos com a ética do Espírito, uma época tão estranha como essa, né? Tão, de certo ponto, vulgarizada as coisas. Tem gente brincando até com as línguas, imagina que absurdo. Ética é um tema inconveniente e, concomitantemente, pertinente. Desculpe usar tanto ente, mas eu não conseguiria falar essa frase de outra forma. Hebreus 12:14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A verdade prática dessa lição, santificação é a especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual da vida do crente. Instantânea porque santidade me faz santo, separado, e automaticamente me faz em progresso da vida cristã. É bem interessante isso. A leitura bíblica em classe, que eu recomendo que você faça essa leitura antes de continuar o vídeo, ou na sua Bíblia, ou na sua revista da EBD, está em 1 Pedro, capítulo 1, do 13 ao 23. Novamente, ele repete o que ele já fez na lição 5ª, que são apenas 10 versículos como base para a temática da lição. Objetivo geral, mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. E os específicos, novamente 3, apresentar a santificação no Antigo Testamento, e a gente já até sabe qual é o segundo tópico, explicar a santificação no Novo Testamento, e a gente já sabe o terceiro tópico, que é a ministração. Ele sempre faz isso, explana e ministra. O terceiro é isso, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Não adianta a gente aprender se a gente não colocar aquilo como aplicação em nossa vida. Quero te convidar a se inscrever em nosso canal e clica aí no joinha para o YouTube tornar relevante esse vídeo para que outras pessoas venham assistir. Assim nós estamos contribuindo com a multiplicação do conhecimento. Ainda mais uma revista linda dessa. Deus é absolutamente santo. Sua santidade é infinita e inigualável. Ele é santo em si mesmo, em sua essência e natureza. Apocalipse 15:4. Sua vontade é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Vamos estudar então nessa lição o que é ser santo e a necessidade de ter uma vida santa. O primeiro tópico que o autor traz para nós é a santificação no Antigo Testamento. A santidade de Deus se originou nele mesmo. Ela é a plenitude gloriosa da sua excelência moral. Essas verdades é revelada desde o Antigo Testamento. Deus exige santidade do seu povo simplesmente porque ele é santo. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Vamos falar especificamente agora sobre santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Santidade, separação. Olha que coisa interessante. Uma palavra está interagindo com a outra do contexto do Antigo Testamento. Separar daquilo que é comum ou imundo para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o mundo e o limpo. Levítico 10:10. O profano é alguém que se mostra indiferente no que diz respeito ao sagrado. Ezequiel 22:26. O verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser posto à parte, é mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar do uso comum para o serviço de Deus. Traduzindo, consagrar. 1 Samuel 7:1. Ele faz agora uma tomada exegética, né? Inclusive contando quantas vezes aparece. Aí a gente começa a perceber a importância disso dentro desse contexto.
Vamos para essa palavra então. Se santificar é consagrar, o termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. E isso pode ser pessoas, coisas ou até possessões. Levítico 27, verso 28 e 29. Consagração e santificação são termos distintos, mas pode significar a mesma coisa dependendo do contexto. Que façam vestes Arão para santificá-lo. Êxodo 28:3. Ou que façam vestes para Arão para consagrá-lo. Que é a tradução da Nova Almeida atualizada. Eu não curto muito essa tradução, mas o autor colocou aqui. Mas enfim, depois eu comento por que eu não curto muito. O verbo hebraico para consagrar é o mesmo para santificar, ser santo. Isso mesmo. Trata-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes levitas. Êxodo 30:30. E para o tabernáculo, com todos os teus utensílios. No Antigo Testamento, é muito normal a gente perceber a santificação nas pessoas, a santificação em coisas e a santificação em lugares, que é um pouco diferente do Novo Testamento. Vejamos. Pois se baseiam na santidade de um Deus santo. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Isaías 6, verso 3. Se santidade é consagração, consagração é purificação. Porque aquilo que é santo, consagra. E o que é consagra, purifica. O termo taor, puro, limpo, derivado do verbo taer, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash, pertence ao mesmo campo semântico. Lembre-se que o autor está dedilhando a revista sobre os viés exegéticos. Se você tem dificuldade nessa área, concomitantemente terá dificuldade em aplicar o conceito que ele aborda aqui. Ambos se aplicam à santidade de Deus. Isaías 6:3, Abacuque 1:13. Como também as pessoas se aproximam dele, se purificam de toda sorte de pecado e de idolatria. Salmo 51:10, Ezequiel 36:25. O termo grego equivalente a taer na Septuaginta é cartásico. Isso mesmo. Cartarzo. Olha para você ver que palavra difícil. Tente falar várias vezes para não cometer o equívoco. Cartarzo. Né? Se você não sabe, o Antigo Testamento das Bíblias católicas são baseados na Septuaginta, que é uma tradução do Antigo Testamento em grego. Né? Tornar-se limpo, purificar. E kadash é hagiazo, santificar, consagrar. O adjetivo hagios, ou hagios, como você queira produzir, quer dizer santo. Traduz 20 palavras hebraicas do Antigo Testamento como kadash, kadosh, kodesh, entre outras. São termos frequentemente e importantes no Novo Testamento. Toda essa pegada aqui do primeiro tópico, que vai dizer que o Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo, ela é a plenitude gloriosa e sua excelência moral, é um pouco exaustivo, porque trabalha literalmente a metodologia exegética. Para ele, imagino eu, dedilhar sua pegada agora no segundo tópico e no terceiro tópico. Mas antes disso, o autor propõe para nós um subsídio didático pedagógico. O subsídio didático pedagógico vai dizer assim: reflita com a classe o que conversamos na interação acima. Né? Consagrar, não, primeiro, desculpa, é santificar, consagrar, purificar. Uma coisa que leva a outra. Toda santificação leva à consagração, que leva à purificação. Então, discuta isso. A santidade revela a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus e por isso ela é elevada. O fracasso de muitos em vivê-la não altera em nada o santo ideal de Deus para o homem, que é a sua imagem e semelhança. Nesse sentido, mostre a beleza da santidade,
o valor elevado de representar o reino de Deus com coerência e sinceridade do coração. Lembre-se que santidade, antes de mais nada, é sinceridade. Não é um exercício da perfeição, porque não se opera isso através dos esforços humanos, mas através do milagre de Deus em nós. É obra do Espírito Santo. Caríssimos e caríssimas, o autor ainda continua dizendo que o ideal santo está em Deus, não no homem. Olha o que eu falei. O operar é de Deus, não é do homem. Eu não posso querer ser santo por vias dos meus próprios esforços, com a minha garra. Não. Mas eu permito em Deus a operação da santidade na minha vida pelo Espírito Santo. Ainda temos o Espírito Santo como fonte de toda a santidade que nos ajuda a manifestar o caráter de Cristo. Lembre-se que as palavras santidade, consagração, purificação está ligado à vida moral do cristão. Mesmo tendo essa pegada aqui no primeiro tópico, uma coisa mais exegética, a fluência do nosso autor é toda da teologia moral. Ou seja, ele quer enviesar o modus da vida ética cristã. Apresente esse santo ideal à sua classe e ore com ela a fim de que o Santo Espírito esclareça o padrão bíblico para uma vida santa. O autor está sugerindo uma oração agora, porque falar de santidade abre-nos os corações para a gente chamar o Espírito para operar em nós. Então, não perca esse tempo, faça ali uma rápida oração, evocando o Espírito Santo para que produza em nós, professores e alunos, a sua santidade. É muito interessante. Torna uma aula espiritual, né? Tem muitos em nós que não gostam, né, dessa pegada mais espiritual na nossa aula. Irmãos, nós somos cristãos, você não está numa aula secular. Falar de Deus é evocar o seu nome e ele se faz presente. É comum a igreja se deliciar na sua presença. Não tem nada de errado nisso. É claro que aquilo ali não pode virar um culto pentecostal, né? Mas sentir a presença do Senhor enquanto nós ministramos é um prêmio para nós professores. Um prêmio que quer dizer que nós estamos no caminho certo. Vamos para o segundo tópico da nossa lição. A santificação no Novo Testamento. Ele falou do Antigo, com uma pegada totalmente exegética, e eu creio que ele vai entrar por uma questão mais pastoralista aqui no segundo tópico, que é a santidade dentro do contexto do Novo Testamento, sobretudo da apostolicidade da igreja. Santificação, santidade e seus cognatos são termos comuns ao Antigo Testamento e também ao Novo e trazem o mesmo conceito. Ele já resumiu tudo para nós. Na Nova Aliança, santificação é a semelhança do caráter de Cristo, o efeito real da salvação na vida cristã. Uma obra da Trindade. O Novo Testamento torna explícito o que antes estava implícito no Antigo. E isso diz respeito também à obra salvífica do Deus Trino. A fé cristã confessa a existência de um único Deus que subsiste eternamente em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade. Mateus 28:19. Você vê que ele dá uma retomada da lição 1 e 2 a respeito da Trindade, né? O termo doutrinário que explica essas questões. De outro modo, que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade, como pela Trindade na unidade. Um Deus em três pessoas em um Deus. Unidade. 1 Coríntios 6:11, 1 Tessalonicenses 5:23, 2 Tessalonicenses 2:13. São as três pessoas atuando na obra da redenção. 1 Pedro 1:2. Qual a natureza da santificação? Bom, não há no Novo Testamento ritual de purificação cerimonial, ou seja, não há um rito de santificação, diferentemente da realidade do sistema mosaico, ou seja, do sistema do Antigo Testamento.
A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus Cristo pela fé, como vai dizer 1 Coríntios 1,30, ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para santificado ou pecador redimido, equivale à mesma palavra, de 1 Coríntios 1,2. E isto é a obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. 1 Coríntios 3,16, 2 Timóteo 1,14. A santificação é uma necessidade. É o terceiro parágrafo desse segundo tópico. A nova vida em Cristo é um novo nascimento. João 3,3. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental, e isso se aplica também à vida espiritual. Hebreus 5,12, 13, 1 Pedro 2,2. Apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Provérbios 4,18, 2 Coríntios 3,18. A salvação em Cristo é acompanhada de santificação. E o seu agente ativo é o Espírito Santo. A vida cristã é uma carreira. Gálatas 5,17, Filipenses 3, 13 e 14. Assim, é a santificação progressiva que nos torna mais semelhante a Cristo, e não se trata de um tema secundário, pois sem ela ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 14. Ele encerra esse segundo tópico dizendo que a síntese é, no Novo Testamento, a santidade é a semelhança do caráter de Cristo. Retomando, no Antigo Testamento, santificação é consagração, que é purificação. Se santifica pessoas, objetos e lugares. No Novo Testamento, pessoas são santas, porque somente pessoas podem se tornar a imagem e semelhança de Cristo. Fantástico! Totalmente reformado. Pura e tradicional teologia reformada. Belíssimo. Não existe lugares santos para nós cristãos, não existe coisas santas para nós cristãos. O único que pode ser santificado no cristianismo é a pessoa. Só ela pode se tornar imagem e semelhança de Cristo. Pegou? Subsídio apologético. Vamos fazer uma leitura e depois uma breve reflexão. Os cristãos também estão familiarizados com o conceito de santidade. Quando ensinou os discípulos a orar, o Senhor Jesus disse que deveriam começar com as palavras: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. De Mateus capítulo 6, verso 9. A palavra santificado é a antiga variante da palavra santo. A primeira e mais importante coisa que os crentes têm de fazer é deliberadamente separar o nome de Deus como algo especial. Deus tem de ser o valor supremo dos crentes, os quais devem lembrar-se de fato quando se dirigirem a Ele. É então muito triste quando este conceito, fundamental para a expressão da vida cristã, se perde em uma oração formal, murmurada sem pensar pela congregação eclesiástica. Não precisamos pensar muito para perceber que, aos olhos de muitas pessoas, Deus perdeu a sua glória e valor, ou seja, tornou-se irrelevante. A santidade degenerou-se em um conceito exclusivamente negativo. Longe de pensar-se na santidade de Deus como algo glorioso, elas associam a santidade com uma monotonia, ausência de vida e cor, o oposto da glória. Fecha aspas. É um texto recortado de John C. Lennox, Contra a Correnteza, a inspiração de Daniel para uma época de relativismo, publicado pela CPAD em 2017. Parece ser muito interessante. Ou seja, toda irrelevância, toda futilidade que nós trazemos para as coisas espirituais tende a tirar a glória, ou pelo menos nosso conceito de glória, daquilo que é maravilhoso. Muito cuidado com isso, irmãos. Muito cuidado. Repito novamente que vai nos ensinar o livro de Provérbios. O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Tema ao Senhor. E, evidentemente, quando eu falo de temor do Senhor, falo de tudo que é dele, tudo que é para ele, tudo que é com ele.
né? Se vocês estiverem ouvindo o barulho de sirene, lembre-se, eu moro no centro de Belo Horizonte, então sirene de ambulância, de carro de polícia o tempo todo. Eu peço perdão por isso. Eu estava assistindo meu vídeo outro dia, não dá para ouvir, mas se ouvirem, tá? Eu já peço desculpas. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, a santificação aplicada ao crente. O Espírito Santo é a fonte da santidade e o Senhor o seu padrão. Todos os crentes desejam se parecer com Jesus e viver de maneira a agradar a Deus. A santificação do crente é uma obra do Deus Trino. Ele retoma tudo o que ele já falou no segundo tópico, só de forma bem reduzida, em um único parágrafo. Esse parágrafo é literalmente o resumo do segundo tópico da lição. Aí vamos ver ele destrinchar isso. A comunidade de Jesus. As epístolas do Novo Testamento, ou as cartas do Novo Testamento, você pode traduzir para esse nome, porque epístola é tão velho nessa palavra. As cartas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Santidade é para Deus e para os outros, no contexto de que não adianta eu ser só santo no secreto e na comunidade eu me mostrar profano. Uma coisa não combina com a outra, não condiz. A santidade é um modus operandi de vida, ou seja, um estilo de vida que a pessoa tem. E se reflete tanto no mundo espiritual, para com Deus, tanto como no mundo físico, para com a sociedade no geral. Aí sociedade você pode colocar lar, trabalho, igreja, enfim. Todas as relações, né? O texto de 1 Pedro 1, verso 3 ao 16, não é diferente. O status de Israel como propriedade peculiar de Deus, abre aspas, reino de sacerdotes e nação santa, lá de Êxodo 19, 6, é revigorado na igreja, 1 Pedro 2, 9. O ensino petrino mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Aqueles irmãos que viveram ou que vieram do paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e, por isso, renunciaram às práticas dos gentios, ou seja, às práticas antigas. Um novo homem, nova vida. Novo nascimento, uma nova história. Eis que tudo se fez novo. É muito lindo isso aqui. Pouco se tem a acrescentar, essa lição está muito bonita. Uma vida santificada. Somos santificados pela palavra. Grifa isso pelo amor de Deus, porque tem gente tentando santificar a gente pela sua opinião. Eu vejo postagens aí no Facebook, por exemplo, como é que foi a última que eu vi? Um pregador que torce para time de futebol não é santo. Onde é que tem isso na palavra? Isso é opinião pessoal. Alguém entende que é assim que funciona a santidade cristã. Mas não é verdade, porque não tem fundamento na palavra. Verdade é aquilo que a palavra nos ensina. E, inclusive, está acima da minha opinião. Somos santificados pela palavra. João 17, 17. Pelo sangue de Cristo. Hebreus 9, 12. E pelo Espírito Santo. 1 Pedro 1, 12. Podemos afirmar com Donald G. que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo e é o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Traduzindo essa frase extremamente bem escrito, é Cristo em mim. Cristo em mim. Isso é muito interessante. Cumpre-se aquele texto que vai dizer, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ao olhar para mim, não percebe mais o meu eu, mas o Senhor, glorificado sobre a carne. O autor ainda vai dizer, isso está muito longe da violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas, mexericos. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8, 9. Deus é santo e por isso exige santidade do seu povo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede santo, vós também, toda a vossa maneira de viver, por quanto está escrito, está: sede santos, porque eu sou santo. É a retomada dos versos 15 e 16.
O que é ética? Eu acho interessante que o autor está trabalhando isso desde a lição passada, mas agora é que ele vai trabalhar esse tópico, né? Mas vamos abstrair. Ética é o estudo da conduta. O termo vem da palavra grega ethos, hábito, costume, que aparece somente uma vez no Novo Testamento, no plural, em um provérbio popular usado pelo apóstolo Paulo. As más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Ética só aparece aí, no Novo Testamento. Ou essa palavra ethos. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras. Um problema seríssimo que nós pentecostais temos é de muito enxerto moral oriundo de opinião e não da palavra. E eu chamo isso de enxerto, porque não é natural, é um acréscimo. A nossa forma de vestir, a nossa forma de ter as coisas dentro de casa. A igreja mandava no que você tinha ou não tinha dentro de casa. Ter televisão, não ter televisão. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas vê se você percebe. Não produz da palavra, não tem origem na palavra. Outro dia alguém virou para mim justificando alguns costumes do vestir, não, dizendo aquele negócio, não ameis o mundo nem o que o mundo há. Mas como é que a pessoa discerne, né, que usar tais roupas é amar o mundo, mas ter um carro moderno não é amar o mundo, ter um celular moderno não é amar o mundo? Como é que se faz essa distinção de amar o mundo em umas práticas e em outras não é amar o mundo? Ou seja, é um versículo isolado para justificar uma opinião pessoal que não tem nada com nada. E é muito difícil isso, porque a igreja guiada por opinião pessoal não tem garantia. Uma igreja guiada pela Bíblia, ela tem a garantia da palavra. O que o seu pastor fala, que garantia que nós temos? Mas o que ele fala está na palavra, tem garantia na palavra. Vê se você percebe. Então a nossa obediência está desde quando a nossa liderança está pautada na palavra. Saiu da palavra é opinião pessoal. Você pode, inclusive, emitir, não é pecado nenhum emitir opinião pessoal, mas subjugar as pessoas, a sua comunidade de fé, a uma opinião pessoal é tirar a algema do pecado do mundo e colocar debaixo dos grilhões das suas opiniões. Como igrejas por aí que a pessoa não pode usar vermelho, que não pode tomar certo tipo de refrigerante, que não pode... Meu Deus do céu! E aí beira o que nós chamamos de seita, né? Porque a igreja do Senhor, ela se alimenta da palavra. Saiu da palavra para qualquer outro adereço, vamos colocar assim, porque aí abre margem para um tanto de coisa, já não é mais igreja, é seita. A ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado à luz das Escrituras. Trata-se de parte da teologia que estuda o padrão de conduta conforme a vontade de Deus. Romanos 12, versos 1 e 2. Se estuda a ética cristã dentro de teologia moral. O fruto do Espírito tem implicações éticas e tal prática precisa ser treinada a se tornar hábito. Isto agrada a Deus e as pessoas por meio da nossa conduta. E até os incrédulos glorificam a Deus nesse quesito. Quando vê um verdadeiro cristão que se mostra através das suas práticas. Mateus 5, verso 16. A síntese do tópico terceiro, o Espírito Santo é a fonte da santidade segundo o padrão de Cristo. É muita coisa, gente. A gente tem apenas 1 hora e aqui no nosso vídeo eu sempre faço questão de colocar no máximo 30 minutos de aula, o mais breve possível. E na Escola Bíblica Dominical mesmo é 1 hora de aula. Muita coisa, devia ser pelo menos 3 horas de aula isso aqui. Então o autor tenta resumir o máximo possível. Só, como diz a história, passar o mel, né? Passar o mel na boca da gente. O subsídio teológico que ele conclui essa lição é impossível e não há base bíblica para se crer em um avivamento que só recebe o Espírito Santo como inspirador da palavra ou da ação e não da santificação pessoal também,
continue no seu poder. Entristecer o Espírito de Deus por falta de santificação, Efésios 4,30, com certeza termina também na extinção do Espírito de Deus na sua manifestação, 1 Tessalonicenses 5,19. O plano divinamente inspirado ou equilibrado revelado no Novo Testamento é onde o Espírito Santo se assemelha na origem, tanto no fruto como no dom. E para as duas abençoadas fases da nossa redenção, ele é bem-vindo e deve ser obedecido. Também existe o erro de que receber o batismo com o Espírito Santo torna o crente sem pecado, perfeito, ou algo parecido com isso. Quem dera, né, irmãos? Aqui é um desabafo meu. A verdade bíblica é de que, em seguida ao batismo no Espírito Santo, haja uma grande porcentagem de santificação pessoal ainda necessária no crente. E isso se processa mediante ou à medida que os filhos de Deus agora continuem a andar em Espírito. Gálatas 3, versos 2, 3, 5, versos 16 ao 25. Ou seja, é inútil pensar que qualquer bênção ou experiência possa substituir um andar contínuo no Espírito, por mais útil que essa bênção seja. Ou possa muitas vezes ser. É um recorte de Donald D. Como receber o batismo no Espírito Santo, vivendo e testemunhando com poder, publicado pela CPAD em 2013. O autor conclui dizendo que, sobre a santificação, precisamos saber o significado e sua importância e a sua necessidade. Sim. O que significa? Qual a importância e a necessidade, ou seja, qual a relevância disso? Isso evita confundir santificação com regras externas típicas de religiões legalistas. A santificação é a marca de uma vida na plenitude do Espírito. Ter dons é muito bom, aqui concluo eu. Mas ter o fruto do Espírito é dar testemunho de que Ele verdadeiramente habita em nós. Que o Senhor Jesus possa ser glorificado sobre a minha e a sua vida, sobre esta nossa classe e a sua classe, pelo Espírito Santo que habita em nós. Deus abençoe, te espero no próximo vídeo.